gosta muito de viver, gosta de ser feliz. Se diferencia do resto da Europa exatamente por causa disso. Vou dizer uma coisa, eu 5 anos de idade já estava cantando como um louco em casa e minha mãe sempre falava, se esse menino um dia não fica cantor, a situação está difícil. E tu parla americano, 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 senta-me que tu papà. Coral eu não larguei mais, tipo, parei um tempo, porque é época de piazão, que às vezes você vai largando, mas retomei novamente para poder estar continuando, porque eu achei aqui o meu pedacinho, meus amigos, começamos a fazer amizade e acho que isso cria um elo, né? Talvez muitos jovens não tenham essa identidade, nunca pensaram de onde vêm e para onde vão e quem são, por que são assim, por que a família é assado. E dentro do folclore eles conseguem descobrir uma identidade italiana, eles conseguem descobrir a italianidade. Eu lembro que um dia na universidade eu estava numa aula e a professora falou alguma coisa que eu achei absurda, eu falei, ecco. Aí ela falou assim, mas que isso? Você é italiana? Eu falei, não sou italiana não, só minha avó que é italiana. E assim, é uma coisa que vem natural, a gente não percebia que isso estava dentro da tua vida. Eu aprendi com meu nono que cantar italiano, então o coral cantava italiano e eu me sentia muito bem cantando italiano. É muito importante a tradição, porque a música é uma tradição, é uma mensagem que está mandando para as pessoas, é um valor que faz parte da vida. Desde criança se falava o italiano, que hoje, a partir de 2014, foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Uma segunda língua, isso é importantíssimo. Essa língua, ela é formada, sobretudo, pelos dialetos das regiões do norte da Itália, né? E o Vêneto em maior parte, mas a Lombardia, né, Friuli, Venezia Giulia, aquela região do norte ali, e se formou com a junção ao português, né, e as línguas faladas aqui no sul do Brasil. Aí eu quis fazer um filme falando dessas origens italianas e fizemos uma adaptação dessa família no contexto de uma indústria de panificadora e de massas aqui em Curitiba. Caterina, não se pode mettere tutto isso. Conheci a Associação Ibravissimi, que é a Associação dos Italianos no Norte do Paraná. É bem interessante você conseguir fazer esse resgate, fazer um link que mesmo que você não sabia que existia, que estava dentro de você. Então o meu avô falava assim que a mãe dele cantava muito e então a tradição tinha que continuar, não podia morrer, não podia dizer não vamos cantar, não, eu não gosto. Ele dizia, tem que cantar italiano, a gente tem que honrar a terra que a gente deixou e aqui a gente pode continuar. E a forma mais singela que nós temos para poder manter viva isso, como retribui isso para eles, é através da dança, é através do folclore, é mantendo viva toda a tradição que eles trouxeram, tudo que eles tentaram fazer pela gente. Agora a contribuição que eu dou é manter isso vivo. E graças a Deus estamos aí. Hoje o coral se mantém devido à ajuda dos próprios componentes, né? Cada um dá um pouquinho, contribui com alguma coisa, né? E fora isso, é as rifas que mantém, né? Também a questão, os jantares, os almoços que às vezes a gente inventa de fazer, né? Encontrei o Arrigo Barnabé, meu amigo, e a partir do Arrigo cheguei até o Ricardo Bravo, e do Ricardo Bravo fomos falar com o então roteirista Marcos Bernstein, que tinha feito o Central do Brasil. O Anthony Quinn leu esse material. Anteriormente, o Ricardo tinha convidado o Anthony para fazer o filme O Carteiro e Poeta, que o Ricardo tinha os direitos, que ele tinha comprado do Escármeta, no Chile. Não deu certo.
Quando o Ricardo levou o desafio de fazer o Oriundi, retratando essa família, essa ficção curitibana, paranaense, o Queen me ligou e disse: Is it time to go now? I'm going to Brazil. Aqui no Brasil, Bella Ciao é música muito pedida, essa música aqui. A maioria das pessoas, quando eu canto com essa música aqui, gosta do ritmo, começa a dançar, mas não entende, a maioria das pessoas não entende o significado dessa música aqui, porque faz parte do Partigiano, do grupo do Partigiano, que era um grupo de guerra. Se você assiste televisão, uma rádio da Itália, você não ouve as músicas que nós cantamos aqui. Então nós mantemos aquilo que foi lindo e que foi antigo, que era música de verdade. E contava muita história das pessoas, da lida, da luta que eles tiveram lá também. E Bravissimi é uma associação sem fins lucrativos, né? O objetivo dela realmente é manter a história, manter essa chama aí da cultura italiana. Tem um Cine Café, que são filmes italianos que são exibidos, e aí os associados são convidados, as famílias, né? Tem também as missas italiano, que são realizadas no Santuário Mariano Eucarístico de Londrina, que são todos os terceiros domingos do mês. São italianos muitos dos nossos pensadores e escritores, e também escultores e também artistas. É italiano, por exemplo, o grande João Turin, filho de imigrantes italianos radicados em Morretes, que nasceu em Porto de Cima em 1878, no dia 21 de setembro de 1878, e que morreu em Curitiba em 1949. É o fundador da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Há uma presença significativa, né, desses imigrantes, desses descendentes, né, oriundos, né, de italianos. E grandes nomes, inclusive reconhecidos nacionalmente, premiados, né, como Domingos Pellegrini. Pellegrini também que foi nosso secretário de Cultura, primo do Domingos, né? É escritor, é compositor, né? É um músico reconhecido de talento aqui na cidade, né? E também nacionalmente reconhecido, né? E também tem a Viva la Vita, que é uma coluna com parceria da Rádio UEL FM. São veiculados podcasts sobre cultura, arte, curiosidades da Itália. Fiz podcast sobre a pizza, sobre Florença, sobre o Pinóquio, que é um clássico italiano, é muito legal. As filmagens principais foram realizadas aqui no Palácio Garibaldi. Para mim, para a produção e, sobretudo, para o Anthony Quinn, foi uma espécie de reencontro com o cerne, com o amálgama que o Palácio Garibaldi representa nesse contexto da comunidade italiana no Brasil e no exterior. Porque o Palácio Garibaldi aqui é o principal palácio, a memória do Garibaldi no mundo inteiro. Então, para mim, foi um privilégio gravar o Oriundi, as cenas principais aqui no Palácio Garibaldi. Então, cada música é uma história. Por isso que quando vai se cantar a música, a gente não deve cantar um verso sim e o outro não. Você tem que cantar todos, porque é a história, começa e termina. A história italiana das músicas é muito bonita. É muito bonita. Então, por isso a gente mantém, é importante a gente manter. Somos comitato da Sociedade Dante Alighieri de Roma,
E é essa a nossa função, principalmente a escola e o idioma italiano. O Centro Cultural Dante Alighieri é uma sociedade e a nossa prioridade é fazer com que a nossa sociedade continue viva. Mas quando a gente fala italiano, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas oriundas do Vêneto, eles não falavam o idioma italiano do Dante Alighieri, eles falavam um dialeto, que é o italiano. O italiano é a língua del cuore, aquela que você fala da tua origem, do teu sentimento, da tua mãe, do teu nono, aquilo que você viveu em casa ou que você conheceu, né? E o italiano é a língua della testa, dos negócios, da universidade, do turismo.